todos! Agora, com um pouquinho menos de calor, tá mais tranquilo da gente começar então a nossa terceira semana do nosso PET 5. E vamos falar nessa semana um pouco sobre trigonometria no triângulo retângulo. E não poderíamos deixar de lembrar para essa matéria um pouco sobre Teorema de Pitágoras. Pitágoras mesmo, esse cara que viveu entre 570 e 495 a.C. E deixou essa linda e maravilhosa relação aqui pra gente, né? Ou pelo menos ele foi a pessoa que deixou tudo anotado, né? Então vamos relembrar um pouco aqui sobre o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras nada mais é do que as relações que a gente tem em um triângulo retângulo aqui, ó, né? Quais são essas relações? Ele fala pra gente aqui, ó, que um triângulo, o lado que está de frente para um ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. E os outros dois lados a gente chama de cateto, tá? Por que a gente está revendo Pitágoras? Ora, porque é um triângulo retângulo e é a partir dele que sai todas as nossas relações trigonométricas num triângulo retângulo, né? Então, olha o que mais que Pitágoras fala. Relação fundamental, tá? Aplicada para descobrir lados de um triângulo retângulo. Ele fala o quê? Que se eu elevar a hipotenusa ao quadrado e igualar com a soma dos quadrados dos catetos, eu vou ter essa relação. Mas o que ele está falando aqui? Que se eu pegar B, elevar ao quadrado e somar com o C ao quadrado, eu vou encontrar a hipotenusa ao quadrado. Então, isso aqui vai ser de grande importância para a gente quando a gente estiver olhando para um ângulo também, tá? E estiver faltando algum lado. Vamos ter uma ideia aqui do que vai falar mais sobre esse PET? Então, a gente tem aqui, ó, trouxe para vocês aqui, ó, uma das nossas um outro olhar, na verdade, né, sobre esse mesmo cara, tá? Agora, note que a gente tem um ângulo aqui. Então, a gente vai fazer conclusões a partir desse ângulo. A partir desse ângulo, a gente tem o quê, ó? Que o carinha, o cateto que está oposto a esse ângulo, a gente chama de cateto oposto. O outro cateto, ele é adjacente, ele está ao lado desse ângulo alfa. E, como sempre, nunca vai mudar é esta pessoa aqui, a hipotenusa. Ela sempre vai ser, além de ser o maior lado de um triângulo retângulo, ela sempre vai ser de frente para um ângulo de 90 graus. Tranquilo até aqui? Vamos dar uma olhada agora nesse ângulo aqui, no ângulo beta, tá? Vou tirar esse daqui pra gente e vou colocar Pitágoras pra cá. E agora eu vou comparar os dois, tá vendo? Então, agora, eu não estou mais analisando alfa, eu estou analisando beta. Então, as coisas mudaram. Porque para beta, o cateto C é o cateto oposto. E o cateto B é o cateto adjacente. Olha que legal. Então, tudo depende do ângulo que a gente vai estar trabalhando. Tranquilo até aqui? Para que a gente fez esse jogo todo aqui agora? Para a gente falar um pouco sobre seno, cosseno e tangente, ó. Olha que maravilha. E quem que é seno, cosseno e tangente? Volta para cá, então, aos nossos desenhos, ó. O nosso seno, ele é a nossa relação entre cateto oposto sobre hipotenusa. Ah, eu não vou decorar isso não. Então, vamos escrever aqui, ó. O seno aqui, ó. Se eu olhar para esse triângulo aqui ao lado, vamos analisar o ângulo alfa, tudo bem? O ângulo alfa, quem que é o cateto oposto a alfa? É o de número 15. Então, vou colocar aqui, tá? E o seno, ele é a relação de quê? Eu não vou botar isso aqui não, vou apagar esse carinha aqui e vou reescrever essa informação. Vamos lá. O seno é o quê, ó? Cateto oposto sobre hipotenusa,
certo? Então, para alfa, o seno dele vai ser o quê? Cateto oposto sobre meu maior lado, que é a hipotenusa. Tudo bem até aqui? Para beta, o meu seno vai ser o quê? A mesma coisa, cateto oposto, vamos colocar aqui, ó, sobre hipotenusa, só que de um outro ângulo, né? E o meu cosseno? Quem que é o cosseno? O cosseno, ele é o meu cateto adjacente. Vamos colocar aqui, ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos olhar aqui, ó. Nesse ângulo aqui, para alfa, quem que é o cateto adjacente? Seria 8 sobre a nossa hipotenusa. Cosseno de beta, a mesma coisa, só que só vai mudar. Quem que era cateto adjacente para o beta vai ser para alfa agora, né? Sobre hipotenusa. Tá? Cosseno de beta, então, é cateto adjacente, que é o 15 sobre hipotenusa. E a nossa querida tangente. O que a tangente é? Muita atenção, porque a explicação desse PET, ela vai servir também para a semana 4. Então, a semana 4 eu já vou começar resolvendo os exercícios, tranquilo? Então, a nossa tangente vai ser o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ah, mas ela só pode ser isso? Não. A nossa tangente magnífica também pode ser o quê? Tangente de alfa também pode ser. Pode ser seno de alfa sobre cosseno de alfa, certo? Aqui é um igual, tá? É tangente de beta. Então, a tangente de beta vai ser o quê? Cateto oposto a beta sobre cateto adjacente a beta, tá? Mas a nossa tangente de beta, lembre-se que a gente também pode escrever como seno de beta sobre cosseno de beta. Então, vamos treinar? Vamos descobrir agora quanto que dá o seno, cosseno e a tangente deste carinha aqui? Mas espera aí, será que não está faltando eu achar a hipotenusa? Porque todo mundo aqui é sobre hipotenusa, não é mesmo? Então, vamos voltar aqui com o Pitágoras. Como é que eu acho a hipotenusa mesmo? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos lá. Vamos achar a nossa querida hipotenusa aqui, ó. Quem que é os catetos aqui? 8 e 15. Então, ele me diz o quê? Vou chamar esse lado aqui de x. Não, vou chamar de h. Então, ele diz que h ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Beleza, então. Quem que é h ao quadrado? É o que eu quero descobrir. 8 ao quadrado, 64. Mais 15 ao quadrado. 15 vezes 15, né? Que vai dar igual a 225. 225 mais 64 vai ser igual a 289. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 289. Como é que eu faço, então, agora para me descobrir a hipotenusa? Tranquilo. Lembre-se que o inverso da potência, ela é a nossa raiz. Então, a gente vai tirar o quê? A raiz quadrada de 289. Então, h é igual a raiz quadrada de 289, tá? Se você fatorar, ou se você usar a calculadora, você vai descobrir que h é igual a 17. Beleza? Agora ficou moleza. A gente já tem todas as informações e a gente pode voltar, então, para os nossos desenhos, né? Deixa eu tirar Pitágoras daqui, que eu já tenho tudo que eu preciso. Então, vou só substituir. Quem que é mesmo cateto oposto ao alfa? Cateto oposto ao alfa é 15. E a hipotenusa que é 17. Eu posso tanto simplificar... aqui não dá para simplificar, mas eu posso dividir, tá? O seno de beta vai ser o quê? Cateto oposto a beta, que é 8, sobre a hipotenusa, 17.
Cateto adjacente, vamos lá. Cateto adjacente a alfa, 8 sobre a nossa hipotenusa. Cosseno de beta, cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa. Beleza? E quem que é a nossa tangente? A nossa tangente vai ser o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente de alfa. Novamente, 15 sobre 8. Ou seno sobre cosseno, que também vai dar 15 sobre 8. Cateto oposto a beta, 8 sobre cateto adjacente a beta, que seria o 15. Note que isso vocês vão estudar mais pra frente, quando a gente estiver se aprofundando mais na trigonometria, que o seno de beta, ele é igual ao cosseno de beta. O seno de alfa é igual ao cosseno de beta, tá? Assim como o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos colocar a mão na massa e já vamos começar a resolver a primeira questão. A nossa primeira questão é bem simples, é mesmo para a gente treinar, e ela fala o seguinte: considere o triângulo ao lado. Letra A, ela pede a hipotenusa. A letra B, o cateto oposto a alfa. A letra C, cateto adjacente a alfa. A letra D, qual é o cateto oposto a beta? E a letra E, qual o cateto adjacente a beta, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Qual é a hipotenusa? A hipotenusa, lembrando, até deixei o Pitágoras aqui para vocês verem, é o ângulo, é o lado que está em frente ao ângulo de 90 graus. Então, a nossa hipotenusa é o lado AB, né? Ou a gente ainda pode dizer aqui Czinho, né? Tranquilo? Qual é o cateto oposto a alfa? O cateto oposto a alfa, vamos analisar aqui. Tá aqui o alfa, e o cateto oposto a alfa é o lado BC, ou o nosso Azinho. A letra C pede qual é o cateto adjacente a alfa. A alfa está aqui, e o cateto adjacente é o que fica do lado. Então, é o lado AC. Ou o lado, ou o Bzinho aqui, né? A letra D, qual é o cateto oposto a beta? Beta está aqui, então o cateto oposto a beta é o AC. Ou Bzinho. A letra E, qual é o cateto adjacente a beta? O cateto adjacente a beta é o que está aqui do lado. Lado de beta, né? Então, vai ser o lado BC, ou o nosso Azinho. Note que aconteceu a mesma coisa dos exemplos anteriores, né? Que um completa o outro, né? Mas com calma, a gente vai se aprofundando nessa questão, tá? Antes da gente partir para a segunda questão, já deixa seu like, já faz seu comentário se você achar necessário e também se inscreve no nosso canal, tá? Para que você possa acompanhar as próximas semanas assim que saírem e, claro, compartilhar com seus colegas, né? A segunda questão, ela traz para a gente dois triângulos e ela fala assim: em cada caso, determine o seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos, indicados nos triângulos retângulos lados a seguir, né? Moleza porque a gente já fez um estudo sobre seno, cosseno e tangente, não é mesmo? Então, vamos lá. Nosso primeiro triângulo é este rapaz aqui. Isso daqui é um 7, para vocês não confundirem, tá? Então, a gente tem o quê? Para esse carinha, ele quer seno, cosseno e tangente. Mas não tá faltando alguém, não, pra gente começar essa jogada aqui? Claro que tá. A gente tem que descobrir aqui quem que é o lado AB. Concorda comigo? Por quê? Porque ele pediu cosseno. Ele pediu cosseno desse ângulo agudo aqui. Lembrando que um ângulo agudo, ele é um ângulo que menor do que 90 graus, né?
Então, a gente tem esse ângulo aqui, tá? Então, dá até pra gente já fazer o seno. Vamos fazer primeiro o seno? O seno é o que mesmo? Vamos anotar essa informação. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto oposto, hein? É o 2. E quem que é a hipotenusa? Opa, é o maior lado deste indivíduo, que é 7. Nossa, foi muito difícil, né? A tangente dá para fazer? Não, porque a gente não tem o cateto adjacente a ele. Então, volta para cá o nosso teorema de Pitágoras para poder relembrar aqui como que eu vou descobrir esse cara. Pitágoras fala o quê? Fala que se eu pegar hipotenusa ao quadrado e eu fizer a soma dos quadrados dos catetos, eu vou encontrar o que estiver faltando, na verdade, né? Hipotenusa eu tenho? Eu tenho. Então, 7 ao quadrado. B eu tenho? Vou dizer que o B aqui pode ser o 2, que não vai mudar muito a ordem. 2 ao quadrado. Então, vamos descobrir o C ao quadrado. Tranquilo? Então, aqui, 7 ao quadrado é 49. 2 ao quadrado é 4, mais C ao quadrado. Vou passar este indivíduo para o outro lado, subtraindo, tá? Então, eu vou ter o quê? Vou trocar de posição para vocês não confundirem, tá? Caso aconteça. Eu vou reescrever isso aqui assim, ó. 4 mais C ao quadrado igual a 49. Então, C ao quadrado é igual a 49 menos 4. Então, C ao quadrado é igual a 45. Agora que são elas. Será que 45 tem raiz quadrada? Olha, já falo que não tem raiz quadrada exata, mas não impede da gente fazer uma fatoração bonita aqui, né? Eu vou tirar, então, a raiz de 45 da seguinte forma. Vou reescrever o 45 como raiz de 9 vezes 5. Entre o 9 e o 5, quem é que tem raiz quadrada exata? O 9. Então, só dá para mim tirar aqui a raiz do 9. A raiz do 9 é quanto? 3. Então, 3 sai. O 5, coitado, não tem raiz quadrada exata, então ele fica. Tranquilo? Então, a raiz quadrada de C é 3 raiz de 5, certo? Então, vamos trazer essa informação aqui, que o cateto que faltava, ele é 3 raiz de 5. Então, vamos trazer aqui. Então, vamos lá. O nosso cosseno, então, ele vai ser o quê? Deixa eu botar aqui o rapaz, 3 raiz de 5 aqui. Então, eu vou ter 3 raiz de 5 sobre a hipotenusa, que é 7. Beleza? Então, a gente agora vai fazer o quê? A nossa tangente. Vou trazer a tangente bem pra cá, gente, ó. Tangente desse ângulo, ela é o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Foi o que a gente acabou de descobrir. 3 raiz de 5, certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o processo de racionalizar. Ou seja, a gente vai ter que tirar essa raiz aqui do denominador. Então, a nossa tangente de alfa vai ser 2 sobre 3 raiz de 5, que multiplica 3 raiz de 5 sobre 3 raiz de 5. Por que eu posso fazer esse tipo de multiplicação? Porque se eu pegar 3 raiz de 5 e dividir por 3 raiz de 5, eu tenho 1. Então, é como se eu estivesse multiplicando esse número por 1. E um número multiplicado por 1 é o próprio número, não vai alterar em nada pra gente. Então, ela é possível. Eu faço aqui, ó, 2 vezes 3 é 6. 6 raiz de 5. Embaixo, eu multiplico o número com o número e a raiz com raiz. 3 vezes 3, 9. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25. E raiz de 25 é 5, tá? Então, eu posso ainda melhorar essa situação. Eu posso pegar o 6 e simplificar aqui, ó. Ambos eu vou dividir por 3, para fazer essa simplificação. 6 dividido por 3 é 2. E 9 dividido por 3 é 3.
tá? Ainda fica 3 vezes 5 aqui, eu só simplifiquei antes. Então, o nosso número termina 2 raiz de 5 sobre 15. E essa daqui, a gente conseguiu descobrir todos os lados. Não foi difícil, né? Bastou o quê? Só o que talvez tenha um pouco de trabalho foi nesse processo de racionalização. Agora a gente vai olhar para esse carinha aqui, tá? Então, vamos começar com esse cara aqui. O que está faltando nele? Está faltando a nossa bela, a nossa hipotenusa. Então, nada se pode fazer a não ser a tangente. Vamos começar, então, pela tangente? O que a tangente é? O ângulo da vez é esse, é o cateto oposto a ele, 11, sobre 60. Pronto. Daí já dá pra gente ter uma ideia, né? 11 sobre 60. Acabou a tangente. Né? Então, vamos fazer agora o nosso Pitágoras, para poder a gente descobrir quanto que vale a nossa hipotenusa, certo? Então, mais uma vez, hipotenusa ao quadrado, que eu vou chamar de H, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tanto faz se eu colocar o 11 primeiro ou 60 primeiro, tá? O que eu não posso errar é a hipotenusa. Então, vai ser 11 ao quadrado mais 60 ao quadrado. H ao quadrado é igual a 11 vezes 11 é igual a 121. 60 vezes 60 é igual a 3.600. Vamos fazer essa soma aí. Quanto que dá 3.600 mais 121? 3.720. Então, H ao quadrado é igual a 3.721. E aí, tem raiz exata? A gente pode fatorar, né? Mas eu não vou fatorar ele agora, tá? Você pode usar a calculadora se for o caso para você fazer. Então, a hipotenusa vai ser igual a raiz de 3.721. Então, a minha hipotenusa é igual a 61. Lindíssimo, né? Deu um número exato, tudo que a gente precisava para não ter que racionalizar esse número. Então, vamos lá. Partiu seno aqui. Seno vai ser o quê? Cateto oposto a esse ângulo, que é 11, né? Sobre hipotenusa, que é 61. E o nosso cateto adjacente, que é o quê? O 60 sobre o 61. Só para não ficar dúvidas, no início eu falei um pouco que a gente poderia fazer, a tangente também poderia ser seno sobre cosseno. Nesse exemplo eu vou provar para vocês que dá a mesma coisa, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Só para provar mesmo. A tangente sendo seno desse ângulo, que eu vou chamar ele aqui de θ, sobre cosseno de θ. Vou botar um θ aqui. É o mesmo ângulo, vai dar a mesma coisa, só tô provando, tá, gente? Não é obrigado copiar, é só para provar mesmo. Então, é o quê? Quem que é o seno? 11 sobre 61. Quem que é o cosseno? 60 sobre 61. Então, como que a gente faz divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, não é mesmo? O inverso de 60 sobre 61 é 61 sobre 60. Então, a gente pode cancelar aqui e vai ficar 11 sobre 60. Eita, então, mais uma questão prontinha aí. E vamos para a nossa terceira questão, que esse PET está longo. Questão de número 3, então. Considere o triângulo ABC, que é retângulo em C. Para esse triângulo, o seno do ângulo A é igual a... Questão aí de a gente fazer em, sei lá, 45 segundos? Vamos lá. Então, ele quer o quê? O seno desse cara aqui. O que é o seno, gente? Cateto. Vou escrever só para ganhar tempo aqui, ó. O seno de A é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Não é mesmo? Quem que é a letra F? Quem que é o seno de A? Então, seno de A é igual a 5 sobre 10. Então, seno de A vai ser igual a 1 meio. Da onde saiu esse 1 meio, hein? Simplifiquei aqui por 5, ó. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Então, seno de A é igual a 1 meio. Ufa! Rapidão, não foi? Vamos, então, agora para a nossa quarta questão. A nossa quarta questão
ela só é um pouco demorada na questão de análise mesmo, tá? Mas vamos começar com ela então. Na figura a seguir, há 3 triângulos retângulos. Vocês conseguem? Tem a imagem aí, né? A gente tem um triângulo MNT, MPS e MQR, tá? E nesses casos, a gente vai ter que analisar um por um para ser mais rápido, tranquilo? Vamos analisar aqui a nossa letra A. A letra A, ela fala o seguinte: o seno de alfa, que é esse cara aqui, vai ser igual a NT sobre MT. Vamos ver, quem que é o seno mesmo? Primeiro vamos identificar aqui, ó. Esse cara aqui é o triângulo retângulo. Então, para esse triângulo, a gente tem uma hipotenusa. Para esse maior aqui, a gente tem essa hipotenusa. E para o triângulo maior, a gente tem essa hipotenusa, tá? Então, ele está falando assim, o seno de alfa é igual a NT, já morreu aqui, né? NT sobre MT, não, falso. Por quê? Tá dando uma relação de cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso aqui seria uma tangente, então é falso. A letra B fala o seguinte: o seno de alfa, então, ele é MS sobre MP. Vamos ver. MS, MS, que já acabou, né? Porque MS é um cateto adjacente, mas tudo bem. MS sobre MP também não. Isso é um cosseno. Então, seria o cosseno de alfa. Também falso. A letra C fala assim: então, o seno de alfa é igual a PS sobre MS? PS, vamos ver aqui, ó. PS sobre MS também falso. Vou até repetir de novo. PS sobre MS também é falso, né? Porque isso aqui também seria uma outra tangente. Ah, não, ele fala cosseno, né? Deixa eu apagar aqui. Mas, de qualquer forma, seria errado, porque mesmo que ele falou aqui cosseno de alfa, vamos rever aqui. Cosseno de alfa, eu teria o quê? Cateto. PS aqui é cateto oposto sobre MS, que é cateto adjacente, é uma tangente, não vai mudar nada. E a letra D, ele fala assim: então, cosseno de alfa é igual a MR sobre MQ. Quem que é MR? MR sobre MQ. Verdade. E também porque é a última que sobrou, né? Facinho essa questão, né? Não teve conta, foi só mais uma análise mesmo. Vamos em seguida para a quinta questão. A quinta questão, ela fala que é um triângulo ABC, retângulo em A, e tal que AB é igual a 8, BC é igual a 10 e AC é igual a 6. Então, ele quer saber qual das opções aí é a verdade, né? Vamos analisar aqui. Eu já fiz aqui o desenho para vocês, tá? E já coloquei. Quando ele fala que é retângulo em A, quer dizer que é o ângulo reto fica no A, né? Logo, a nossa hipotenusa aqui vai ser 10. Deixa eu só colocar aqui, hipotenusa, tá? E aí a gente vai ter que analisar questões por questões, tá? Vamos pegar aqui. A letra A fala: tangente de beta, ou do ângulo beta, vai ser igual a 0,6. Eu supus, então, que esse cara aqui vai ser beta e esse daqui vai ser alfa, tá? Então, vamos aqui, ó. Tangente de beta é o quê? Cateto oposto e também vamos ver aqui. Cateto oposto a beta sobre cateto adjacente a beta. 6 dividido por 8. Isso não vai dar 0,6, né? Vai dar 0,75. Certo? A próxima ele fala assim:
cosseno de beta é igual, do ângulo beta é igual a 0,8. Vamos ver, o que o cosseno é? Cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa, que é 10. Então, sim, 0,8. Verdade essa questão. Só para a gente ter certeza aqui, vamos fazer rapidinho para praticar também a letra C e a letra D, tá? Seno de beta vai ser igual a 0,75. Quem que é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Não, é 0,6. Também é falso. E a nossa... Nem vou fazer. Dizer que tangente de beta é igual a zero, não tem essa hipótese aqui, não tem essa possibilidade, né? Então, encerramos aqui a nossa quinta questão e vamos para a sexta. A nossa sexta questão, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho do que as outras. Ela já começa falando assim. A figura representa um terreno ABCD em formato de quadrilátero em que os ângulos de vértices A e C são retos. Uma cerca BD divide o terreno em duas partes. Sabe que o lado A, B e AD do terreno têm a mesma medida e que a cerca BD mede o dobro do lado CD. O ângulo do vértice B no terreno mede... Eita, é muita informação, né? Mas vamos aqui agora analisar passo a passo o que ele falou, tá? Ele começa aí falando pra gente que o lado AB e o lado AD são iguais. Tranquilo? Então, tá aqui essa informação, né? Ambos são iguais. Como eles são iguais, né? E ele fala que o lado BD é o dobro do lado DC. E o que ele quer descobrir, na verdade, é todo esse ângulo aqui, ó. Certo? Então, vamos analisar o seguinte. Olhando só para o triângulo ABD, o fato dele ter falado que esse lado é igual a esse, ele já disse pra gente que esse cara é isósceles. Apesar de não ter sido com todas essas palavras, né? Isósceles. O que o triângulo isósceles tem em comum? Dois lados iguais, então os ângulos da base são iguais. Se a gente sabe que a soma desse cara com esse aqui tem que ser sempre 180, sempre 180 graus, e esse aqui é 90, então os outros dois têm que dar 90. Se é igual, então esse pedaço aqui é 45 graus e esse aqui também é 45 graus, certo? Então, para a gente descobrir essa outra parte aqui, já que ele não dá mais nenhuma informação, a gente vai ter que fazer uma outra relaçãozinha aqui, ó. Olha só. O que o seno é? Vamos ver aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem esse ângulo aqui, a gente tem cateto oposto sobre hipotenusa. Então, a gente tem seno, vou chamar esse ângulozinho de θ, é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, 2y. Y dividido por 2y é igual a 1 sobre 2, porque a gente pode cancelar aqui. E esse ângulo, né, ele seria o ângulo referente a 1/2. E o ângulo referente a 1/2 é um ângulo de 30 graus. A gente vai ver era até para ter mostrado antes, né, mas não tinha pedido, que o seno de 1/2 refere-se ao ângulo de 30 graus. Então, esse cara aqui mede 30 graus. Agora, o valor total vai ser o quê? B vai ser igual a 45 mais 30 graus, que é igual a 75 graus. Tá? Então, vai ser a nossa letra B. De bonita essa questão, né?
E para finalizar o nosso PET, a 7ª questão falando que a figura mostra um cabo de 10 metros de comprimento com uma de suas extremidades fixada no solo e a outra fixada a uma distância de 0,8 metros do topo de um mastro da bandeira. O ângulo formado entre o cabo e o solo é de 36 graus. Aí ele completa dando as informações para a gente. Sabendo que o seno de 36 é aproximadamente 0,59 e que o cosseno de 36 é aproximadamente 0,81. Então, o comprimento total do mastro em metros é de aproximadamente... Vamos lá, mão na massa então. Ele quer saber aqui, tá? Notar aqui, né? O desenho até melhorou. Então, ele fala que esse pedaço aqui já é 0,8, então a gente tem que descobrir essa parte aqui. O que a gente vai fazer então? Opa, já deu. Cateto oposto sobre hipotenusa, então vai ser o nosso seno. Seno de 36 graus, que é igual aqui, cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 10. E ele falou lá pra gente, quanto que é aproximadamente o seno de 36 graus? 0,59. Então, vai ser 0,59 é igual a x sobre 10. Multiplicando aqui cruzado, né, meio pelos extremos. Então, a gente vai ter que 0,59 vezes 10 é igual a x vezes 1. Então, x é igual, multiplicando aqui, ó. Lembrando que basta a gente andar com a vírgula nesse sentido aqui para fazer a multiplicação. Então, a vírgula que estava bem aqui, ela vai se posicionar para cá. Então, x é igual a 5,9. Agora é só a gente somar. 5,9 mais 0,8, que vai dar a letra B de bola, né? 6,7. E a gente finalizou, então, mais uma semaninha do PET. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seus comentários e tirar também as suas dúvidas. E até mais!